Graça e paz, amada igreja. Boa noite. Chegou o momento de nós não só ouvirmos, mas agora vermos a palavra do Senhor. E eu queria iniciar essa minha fala com um texto lá de Lucas, capítulo 24, do versículo 45 ao 48, que diz assim: Então Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem as Escrituras Sagradas, e disse: O que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Essa palavra o Senhor estava falando para os discípulos a respeito dele mesmo. E nós vamos retratar nessa peça de hoje os últimos dias da vida de Jesus, onde vai mostrar as Escrituras Sagradas se cumprindo, aquilo que os profetas anunciaram e aquilo que o próprio Cristo falou. E de que ele iria sofrer, de que ele iria ser rejeitado, desprezado por muitos, mas que ele venceria a morte. E ao terceiro dia ele iria ressuscitar, cumprindo assim o plano perfeito da salvação, criado pelo próprio Deus. E hoje, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, livres, para que nós pudéssemos ter vida através da morte do nosso Jesus. E com isso, em nome da Comissão da Liderança da Juventude, eu gostaria de agradecer a todo mundo que se empenhou para fazer esse trabalho. Nós queremos agradecer às nossas famílias pelo suporte, aos nossos pastores pelo apoio e confiança, todas as pessoas, a cada um que ajudou com o cenário, a cada um que ajudou com o som, a cada um que ajudou com as roupas, e aos que nos cobriram com oração. Isso foi muito importante. E fica aqui o nosso muito obrigado. Que vocês sejam abençoados com essa peça e que as forças daquele que nos ajudaram sejam renovadas. E dito isso, o Ministério Cristão da Família apresenta Ressurreição, a promessa cumprida. Por um instante, o mundo parou, o céu se calou e a esperança pareceu morrer. E se tudo tivesse acabado na sexta-feira? Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se reuniram no palácio de Caifás e fizeram um plano para prender e matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa? Então Jesus enviou 2 discípulos até a cidade e deu instruções para eles seguirem. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E na volta, prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos e, enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: Prestem atenção. O que eu vou falar agora é verdade. Um de vós que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e, um por um, começaram a perguntar: Senhor, mas lhe trair? O senhor não está achando que sou eu, está, mestre? Sou eu, Senhor? Senhor,
Quem é o traidor entre nós? É aquele que eu dei o pedaço de pão molhado. Pois o Filho do Homem terá que morrer de acordo com as Escrituras Sagradas dizem. Mas, ai daquele que traiu o Filho do Homem, tal não deveria nem ter nascido. Em seguida, Jesus pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas. Mestre, para mim? Porventura sou eu, mestre? Você quem está dizendo isso? O que for de fazer, faça logo. Nenhum dos discípulos entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa para a festa, ou que desse alguma ajuda aos pobres. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar.
habitava em mim. Jesus, como de costume, foi ao Monte das Oliveiras para orar. E os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao local escolhido, Jesus disse: Sentem-se, pois eu vou orar. Então, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. A dor que eu estou sentindo, a tristeza é tão grande que está ao ponto de me matar. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. Então, se afastou, a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, meu Pai, se queres, Senhor, afasta de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua, Pai. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, difícil é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou: Vocês ainda estão dormindo? Basta! Chegou a hora que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí está o homem que está me traindo.
Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada, com espada e paus, que tinham sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos fariseus. Judas, o traidor, tinha combinado com eles um sinal. Prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Mestre, que a paz esteja convosco. Amigo, o que foi de fazer? Faça agora. Judas! Seu traidor! Prendam ele! Então Pedro tirou uma espada e atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a sua orelha. Basta! Guarde a espada. Simão, você sabe que se eu pedisse ao meu pai, ele enviaria 12 exércitos de anjos para mim. Mas o que está acontecendo agora é para que se cumpra o que os profetas disseram nas escrituras sagradas. Judas foge, os guardas prendem Jesus e o levam embora. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. No silêncio da noite, ele foi orar, carregando o peso, a cruz a esperar. Suor como sangue em profunda dor. Jesus clama ao Pai com todo amor. Se possível, passa de mim, mas que seja feita a tua vontade. Enfim, no jardim do Getsemane, sozinho ele chorou. O filho amado por amor se entregou. Mesmo na angústia, ele escolheu obedecer ao Pai até o fim. Ele cedeu. Dormiam os amigos sem entender a dor que o Salvador estava a viver. Mas em sua oração ele encontrou força e paz ao dizer sim, Senhor. Oh, amor profundo, amor sem fim, Jesus se entregou, sofreu por mim. No Getsemane, seu amor provou, e na cruz minha vida resgatou. No jardim do Getsemane,
possa dizer, mami, sozinho ele chorou. O filho amado por amor se entregou. Mesmo na angústia, ele escolheu obedecer ao Pai até o fim. Ele cedeu, ele cedeu. Ele cedeu. Que eu também possa dizer, Pai, que seja feita a tua vontade em meu viver. No jardim da entrega ele nos mostrou que o amor de Cristo tudo enfrentou. Jesus foi levado para ser interrogado pelos mestres e líderes judeus na casa do grande sacerdote Caifás. Mas não encontraram acusação contra ele. Assim que amanheceu, eles amarraram Jesus e o entregaram ao governador Pilatos para ser interrogado por ele. Porém, Pilatos, ao não encontrar motivo para condenar Jesus, o mandou para Herodes, que também nada encontrou contra Jesus, mandando de volta a Pilatos para ser interrogado novamente. Que acusações vocês têm contra este homem? O senhor acha que nós entregamos este homem e sobre ele não há nenhum crime? Levem esse homem, julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim, para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Os judeus matavam os condenados a pedradas, já os romanos os crucificavam. Você é o rei dos judeus? Esta pergunta vem do Senhor ou são os outros que dizem isso ao meu respeito? Por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e o chefe do sacerdote me trouxeram a mim. O que foi que você fez? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue nas mãos dos líderes judeus. Mas o fato é, o meu reino não é deste mundo. Ah, então você é rei. O Senhor que está dizendo essas palavras sobre mim. Não vejo nenhum motivo para condenar esse homem, mas no costume de vocês, eu sempre solto o prisioneiro no período da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus ou o criminoso Barrabás? Mas esse homem! Não! Você tá que o sangue desse homem caia sobre nós! Mas, qual foi o crime dele? Posso culpar esse homem e julgá-lo para que seja condenado à morte. Farei o seguinte: levarei, mandarei que ele seja chicoteado e o soltarei. Pilatos viu que não conseguiria nada, pois o povo estava começando a se revoltar. Então, mandou trazer água e lavou as suas mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte desse tipo. Isso é por vocês. Guardas, soltem Barrabás.
Isso, mas aí ele fala. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Condenado era condenado Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Condenado era condenado era ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida.
foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu. Foi esmagado, foi transpassado. O meu pecado estava sobre os teus ombros, tomou sobre si, tomou sobre si. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Foi humilhado, foi oprimido, como um cordeiro mudo se entregou, tomou sobre si, tomou sobre si. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Ao meio-dia, começou a escurecer, e toda a terra ficou na escuridão até as 3 horas da tarde. Ele chama por Elias e agora ele pede ajuda. Ele salvou os outros, agora não pode salvar a si mesmo. Deus meu, por que me desamparastes? Nas tuas mãos eu entrego o meu filho. Está consumado. morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está.
clama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu a várias pessoas para mostrar que estava vivo. Essas aparições aconteceram durante 40 dias. Ele apareceu domingo, bem cedo, a Maria Madalena, no jardim, perto do túmulo. Ela foi a primeira a vê-lo. Jesus apareceu também a 2 discípulos, a caminho da cidade de Emaús, que só o reconheceram quando ele partiu o pão. E finalmente, naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos, de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja convosco, amados irmãos. Será que é o Espírito? Por que estão tão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos. Olhem para os meus pés. Olhem para mim. Acaso um espírito possui carne? Não. Mas como podem ver, eu tenho. Mas como isso é possível? Sim, meus irmãos, é ele! Ele está vivo! Por acaso vocês têm alguma coisa para comer? Temos sim, mestre. Claro que temos. Temos peixe assado pro senhor. Ótimo. Vamos comer.
o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e ao terceiro dia ressuscitar. Deus me deu poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos desse mundo e fazei que sejam os meus seguidores, meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ensinado a vós. E lembrem-se disto: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Calvário, imagine um pastor, ele é o mesmo pregador. Imagine um altar em cima dos orados ladrões, ao lado dele. E na hora da oferta, ele é o mesmo sacrifício. Imagine ele procurando seus discípulos, os amigos que falaram pro oculto. Sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. Seu corpo foi o pão, seu sangue foi o vinho. Sozinho construíram o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou o culto lá na cruz. Quantos queriam ver o madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória desce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Seu sangue foi o pão, seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. O auge da carreira de Jesus, ele realizou o culto lá na cruz. Quantos queriam ver o madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas a terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou.
igreja e o céu porém só. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Voltou, o culto não tem fim. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória merece mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu porém só. Pode sentar aí mesmo. Pode só voltar para cá para mim. Glória a Deus. Fique à vontade, sente um pouquinho, por favor. Aleluia. A razão de a igreja existir, de você estar aqui e fazer parte dela, é porque essa encenação, esse teatro, que foi apresentado a nós aqui em 50 minutos, é uma pequena demonstração do amor de Deus por nós. Nenhum cineasta, por mais habilidoso que seja, poderia, de fato, fazer algo que chegasse perto da realidade que foi a história de Cristo aqui na Terra. O apóstolo Paulo, que foi um perseguidor da igreja, depois de ter uma experiência com Jesus, ele faz algumas afirmações nas cartas que ele escreveu, e o texto que eu quero ler para fazer o fechamento dessa noite, escrito por Paulo, está numa carta que ele escreve a uma igreja em Corinto, na Ásia. E ele escreve exatamente sobre esse tema tão complexo, tão discutido, tão crido por muitos e duvidado por outros, mas que Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Corinto, ele faz algumas afirmações a respeito da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas você mesmo, qual seria a prova maior? Você que está aqui hoje à noite, qual seria a evidência que você poderia apresentar como a prova de que ele está vivo? Você teria? Talvez a sua resposta fosse: pastor, eu não tenho porque eu não estive lá. Eu nunca o vi. Eu não o vi carregando aquela cruz. Eu não o vi sendo julgado por Pilatos. Eu não o vi sendo traído por Judas. Eu não vi Jesus sendo abandonado pelos discípulos. Eu não vi Jesus sendo pregado, não estava lá. Tem mais de 12.000 anos que isso aconteceu, portanto, eu não tenho nenhuma evidência para apresentar e para defender a história de que ele morreu e de que ele ressuscitou, como todo o cenário que eu vi hoje à noite.
Talvez essa fosse a sua resposta. Porque você não estava lá para escrever. Porque você não estava lá para ver. Porque você não estava lá para ouvir o grito de Jesus na cruz, dizendo está consumado. Você não estava lá no templo em Jerusalém para ver o véu do templo se rasgando em duas partes. Você não estava lá para ter visto o sol se escurecer ao meio-dia, e ele escureceu por 3 horas. Você não estava lá para ouvir Jesus dizer, Pai, por que me abandonastes? Então você não teria uma evidência, uma prova que pudesse dizer, eu de fato acredito. Eu também não poderia dizer nada disso, porque eu também não estive lá. Eu não acompanhei, não pude ver ele sendo julgado, condenado, traído, morto, sepultado, e muito menos não estava lá para ver se ele de fato ressuscitou. Mas há uma evidência na sua vida que você precisa enxergar. E isso vai fazer com que você se torne uma testemunha viva do grande amor de Deus e que Cristo está vivo para sempre. E a evidência é chamada fé. E foi exatamente essa fé que está dentro de você que fez com que você um dia entendesse o plano de salvação de Deus, ouvisse a palavra que gera fé, e naquele dia que você deve lembrar muito bem, você aceitou a Cristo como seu Salvador e Senhor. A maior evidência que você tem de que essa história que nós vimos sendo apresentada nesse teatro e nessa dança, que Cristo de fato existiu, que Cristo de fato viveu, que Cristo de fato morreu e que Cristo de fato ressuscitou. Sabe qual é a prova maior? Deixa eu te falar uma coisa. Se você não acreditasse, se você não tivesse fé, você não estaria aqui dentro desse salão hoje à noite. Olhar para você e te ver nesse salão mostra para mim que você acredita que Cristo ressuscitou dos mortos. Mesmo que você queira negar, mesmo que você dissesse, eu não acredito em nada disso, me desculpa, mas o que você está fazendo aqui então? Você, no bom sentido da palavra, você se denuncia. Porque se você não acreditasse, você não teria vindo a essa casa hoje à noite. Você só está aqui dentro porque de fato Cristo vive. E vive para sempre. E você não precisa de um arqueólogo para crer, de um historiador, de um escritor. Você não precisa. E você já deixou isso muito claro. Porque você está aqui. Você crê que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte no seu lugar. Mas o que é que Paulo fala em defesa da história de Cristo? Paulo fala muita coisa, mas o tempo não me permite. Por isso, eu quero ler 2 versículos para nós. Você que veio e trouxe a sua Bíblia, abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Isso, esse barulhinho da Bíblia aí sendo procurado, o texto é gostoso, embora alguém não trouxe a sua Bíblia para a igreja, né? Mas Coríntios capítulo 15, versículos 13 e 14.
Esse texto pode se tornar, a partir de hoje, querido amigo, igreja, MCF, e aos demais convidados, a quem eu agradeço de coração a presença de vocês. Você que é de uma outra igreja, mas está hoje aqui cultuando a Deus com a gente, obrigado pela sua presença. Você que não pertence a nenhuma igreja, você que é da igreja católica, também muito obrigado pela sua presença. Faça desse texto que nós vamos ler o lema da sua vida em relação à verdade de que Cristo, de fato, ele ressuscitou. Olha o que Paulo escreve. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo está fazendo uma defesa, porque havia uma discussão. Afinal de contas, os mortos vão ou não ressuscitar? A vida é só isso aqui? Haverá vida após a morte? De fato, os homens ressuscitarão? Essa pergunta ficava no ar. Melhor esse meu microfone aqui, está meio embaçado aqui para mim. Por favor, obrigado. Afinal de contas, morreu, acabou. Eu passo por essa vida e vivo alguns anos. Alguns vivem mais, alguns vivem menos. Obrigado, melhorou. Alguns morrem com 100 anos, outros com 80, outros com 50, outros com 10, outros com 1 ano. E alguns morrem no mesmo dia que nascem, e outros já vêm a vida sem vida. Afinal de contas, você já parou para pensar e discutir com você mesmo? Será que a minha vida só é isso aqui? Será que não haverá, de fato, como alguns dizem e como a Bíblia afirma, vida eterna? Será que Paulo, quando estava fazendo uma defesa sobre a ressurreição de Cristo e sobre a vida após a morte, quando ele diz assim: se não tem vida depois da morte, vamos comer e beber que amanhã a gente morre e tudo acaba. Seria isso de fato? Que sentido teria a vida se não houvesse vida eterna? De que adiantaria vir a esse mundo, viver alguns poucos anos e, digamos, nem sempre os anos são bons, é ou não é? Às vezes a gente enfrenta situações muito complicadas. Você já passou nessa vida e talvez teve um dia que você preferiu a morte. Tal era o medo, o sofrimento, a angústia que você viveu, que você preferia a morte. De que valeria a vida se fosse só isso aqui? Nós estamos sujeitos a tantas coisas, a doenças, a infortúnios, a sofrimento, a angústias e tristezas. A vida seria apenas isso aqui? E eu gostaria de dizer para vocês que isso é a minha conclusão. Você não é obrigado a pensar como eu penso. De tudo que eu já vivi nos meus 50 e poucos anos de vida, 60 e poucos anos de vida, se a vida fosse só isso aqui, eu diria que não vale a pena. Você, eu, nós, somos seres eternos. Você não é esse corpo. Você é um ser espiritual e eterno. Esse corpo é apenas o santuário de quem você é, do ser que você é. Esse corpo é apenas a morada da tua alma. Esse corpo é apenas a referência para a gente ver. De fato, você é um ser que viverá para sempre também.
E Paulo continua dizendo: se a vida só é isso aqui, não valeria a pena viver. Talvez você, se fosse fazer uma matemática e somar todos os seus dias num papel, e você fizesse 2 colunas, dias bons e dias maus, talvez nessa somatória, pegando tudo que aconteceu de ruim, você ia ver que os dias maus são mais do que os dias bons. Então é preciso que a vida tenha um significado, uma razão de ser. E saiba você que Deus decidiu criar o homem, sua imagem e semelhança, um ser que nunca irá morrer. Daqui a bilhões de anos, você e eu e toda a raça humana, escute bem isso, de Adão até o último homem que nascer, estarão no lugar chamado eternidade. Eu vou repetir isso para você. Daqui a bilhões, trilhões de anos, toda a raça humana, de quem creu e de quem não creu, de quem aceitou a Cristo, de quem rejeitou a Cristo, de quem morreu jovem ou de quem morreu velho, de quem era rico ou de quem era pobre, todos daqui a 1 trilhão ou trilhões de anos estarão vivos, porque você é um ser eterno. A grande questão é que na eternidade existem 2 lugares. O grande problema não é que eu apenas vou viver para sempre, porque eu vou de fato. A grande questão é onde você e eu vamos viver essa eternidade. A essa conclusão nós já chegamos. Respondendo à pergunta de Paulo, ele não faz uma pergunta, mas transformando em pergunta, ele diz: e se não há ressurreição dos mortos, ou seja, se o homem não é eterno, então Cristo também não ressuscitou. Mas nós já chegamos a uma conclusão, e você até achou bom, que até disse amém, glória a Deus, por saber que você é um ser eterno. Que essa vida física, biológica, ela tem um tempo, mas que a sua vida espiritual, ela não vai ter um ponto final. Você um dia vai ter que enfrentar a eternidade. A questão é, como eu falei, que nesse lugar, que a gente não pode nem chamar de lugar, ou nesse tempo, que a gente também não pode chamar de tempo, porque aquilo que tem tempo não é eterno. Mas que nesse nível, chamado eternidade, existem 2 lugares. O céu, um lugar maravilhoso, onde Jesus foi para lá preparar lugar, depois que ele ressuscitou. No capítulo 14 de João, ele diz para os seus discípulos: não fiquem perturbados, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, na eternidade nos céus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei para vocês e vos receberei para mim mesmo, para levar vocês para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa será a condição do homem e da mulher salva em Jesus Cristo, que é o único que pode salvar. Religião não conduz o homem ao céu. Seita não conduz o homem ao céu. Ser bonzinho não conduz o homem ao céu. O único caminho para o céu chama-se Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai para o céu se não for por meio dele. Mas existe um outro lugar. E esse lugar é chamado de Lago de Fogo. Pense uma coisa.
Você está aqui nesse templo, daqui a pouco você vai embora. Daqui a pouco o seu corpo vai estar em algum lugar. Vamos imaginar assim, saiu do templo, seu corpo está aqui no templo, terminou o culto, seu corpo entra no carro. Do carro talvez vá para um restaurante, uma pizzaria, alguma coisa assim. Depois da pizzaria, do restaurante, seu corpo vai para a sua casa. Dentro da sua casa, seu corpo daqui a pouco está numa cama, numa rede. Se amanhecer o dia, você acorda e vai para a mesa, esse corpo está em pleno movimento. Você já parou para pensar que a sua alma, que é eterna, ela também precisa de um lugar? E que na eternidade só existem 2 lugares? E que a única forma de ir para o céu é Jesus Cristo? E que você precisa aceitá-lo como Salvador e Senhor? Que o argumento de dizer que nasceu numa religião, ou dizer a minha religião, ou os meus familiares são de uma religião, isso não está na Bíblia, não é palavra de Deus, isso é cultura religiosa do mundo. Só vai entrar no céu quem tem a marca do Cordeiro de Deus, quem aceita Cristo como Salvador e Senhor. Por que isso, pastor? Paulo continua dizendo assim, e eu vou agora fazer uma aplicação da palavra que ele escreve e de você que está aqui hoje à noite. No versículo 14 ele diz, e se Cristo não ressuscitou, o que você está fazendo aqui hoje? Perdendo seu tempo? E se Cristo não ressuscitou, vã a nossa pregação. O que eu estou pregando aqui se ele não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé. Por que você crê em algo que não existe? Escute, meu amigo. Eu não quero assustar você, mas eu quero pregar a verdade para você. O fato de você estar aqui hoje à noite, você está confessando, preste bem atenção, isso é muito sério. O fato de você ter entrado por aquelas portas, ou o fato de pertencer a alguma religião, ou o fato de já ter ido em algum outro lugar, você se denuncia diante de Deus dizendo, eu creio que Jesus está vivo, por isso que eu estou aqui. A grande questão é, você já o aceitou como seu Salvador e Senhor? Você tem a marca dele na sua vida, pastor, aceitei quando criança. Criança não aceita nada, ela não sabe escolher. Eu nasci num berço, isso não muda nada, isso não vale nada diante de Deus. Por quê? Porque aceitar a Cristo é um ato consciente e pessoal. Eu faço a minha decisão. A fé não se pode emprestar. Eu não posso crer por você. Você tem que crer por você. Marido não pode crer pela esposa. Esposa não pode crer pelo marido. Filhos não podem crer pelo pai. Pais não podem crer pelo filho. A salvação, ela é pessoal. Jesus fala isso de uma forma tão clara na palavra que ele diz assim: um casal estará na mesma cama dormindo. Um vai para o céu e o outro não vai. Porque para o céu não vai de carona. Tem que nascer de novo. Tem que aceitar Jesus como Salvador. Às vezes, quando a gente está falando do plano e do amor de Deus para alguém, a pessoa diz assim: meu irmão é pastor. É o teu irmão que é pastor, não é você. Por acaso, quando você na família está doente, a outra pessoa é obrigada a estar doente? Não. Não tem nada a ver. É extremamente pessoal. E Paulo continua dizendo: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e vã também, ou nula, ou sem nenhum valor, a nossa fé. Porque nós estamos crendo em alguém que não vive mais. Mas aí Paulo mais na frente vai dizer: mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, e Ele é a garantia da nossa salvação. Enquanto a encenação se desenrolava que eu imaginava, Judas trama a traição de Jesus. Depois de tramar o preço da venda de Jesus,
que ele acerta com as pessoas que queriam matar Jesus. Para onde ele vai? Para a ceia. Caminhe comigo nesses ambientes. Foi lá, vendeu Jesus, recebeu as 30 moedas e foi para a igreja, para a ceia. Quantas oportunidades esse rapaz teve de não ir para o inferno? Primeiro, repare, ele foi lá e vendeu. E se alguém perguntasse para Judas, Judas, quem é que você está vendendo? Ele ia dizer assim, eu estou vendendo o Salvador do mundo. Ele sabia que estava fazendo. Mas ele recebeu o dinheiro e foi para onde? Para a igreja, para o culto. Chegou lá, ele teve mais uma oportunidade. Jesus está reunido e diz assim, preste atenção. Hoje, um de vós vai me trair. Ele não sabia que era ele, não? O que vocês acham? Claro que ele sabia que era ele, mas continuou levando o seu plano em frente. Segunda oportunidade para Judas se arrepender. Um de vocês vai me trair. Aí todo mundo pergunta, João, Tiago, Pedro, André, Felipe, Bartolomeu, Senhor, Senhor, Senhor. Ele disse, eu vou dar a dica. É aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. Para quem que ele deu? Para quem que ele deu, igreja? Mais uma terceira vez que ele sabia que era ele. Aí Jesus pega o pão, dá para ele. Terceira vez, na quarta oportunidade, diz assim, Judas, o que tu tem que fazer, faz depressa. Jesus estava falando, tu está me vendendo e vai me entregar, não é isso? Faz depressa. Quarta oportunidade. Para ele se arrepender. Vocês acham que se Judas não acreditasse que Jesus era o Filho de Deus e o Salvador do mundo, ele teria entregue Jesus? Não, ele era apenas mais um na multidão. Então não tem por que eu vendê-lo. Quinta oportunidade para Judas, lá no Getsêmani. Ele disse, aquele a quem eu beijar, é esse aí, podem prender. Foi diretamente lá onde estava Jesus, porque ele conhecia Jesus. E chegando lá, diante de Jesus, o que foi que Jesus disse para ele? Amigo, tu vieste fazer o que aqui? Quinta oportunidade para arrependimento. Mas ele não se arrependeu. Quando ele supostamente se arrependeu, foi tarde demais. E ele, impulsionado pelo remorso, porque remorso não é arrependimento. Remorso é a dor da descoberta do pecado pelos outros. Arrependimento é quando ninguém precisa saber. E eu vou diante de Deus e digo, Senhor, eu pequei contra ti. E Judas sai para se enforcar. E a história você assistiu e você conhece também. Se Cristo não ressuscitou, vã, sem valor, falsa é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Querido, se Deus aparecesse para você hoje aqui em pessoa, fizesse com que todos sumissem e ficasse só você e ele, você iria ter coragem de dizer assim, eu não acredito que Jesus vive. Ele ia perguntar, então o que você vai fazer nesse culto? Porque esse culto é para ele. Esse culto é porque ele vive. Porque ele é o rei. Porque ele ressuscitou dos mortos. Porque ele venceu o diabo, a morte e o inferno. O que você vai fazer aqui se você não acredita? Preste atenção. Você só tem que admitir que Cristo de fato é o Salvador do mundo e que Ele morreu para salvar a sua vida, para salvar a sua alma. Meu amigo e minha amiga, eu vou repetir isso para você. Nenhuma religião, por melhor que ela seja, vai te garantir diante de Deus. Quando você chegar, e todos chegarão, diante do grande tribunal do julgamento de Deus, Ele não vai perguntar se você era batista, assembleiano, presbiteriano,
pentecostal, adventista, kardecista, católico, muçulmano, ele não vai perguntar. Ele vai olhar para você e vai ver se existe em você a marca do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E essa pessoa é aquele que ressuscitou dos mortos e se tornou aquele que venceu a morte e o inferno. Essa pessoa é Jesus Cristo. Não é o tempo que você passou em uma igreja. Não são as esmolas que você deu nos sinais. Não são as cestas básicas que você deu como obra de caridade. Só é salvo através do nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Pastor, agora eu me assustei porque eu acho que quando eu dou esmola, quando eu dou uma cesta básica, quando eu ajudo alguém, eu estou fazendo um bem e eu vou receber alguma coisa em troca. Vai e já está recebendo. Quando você dá alimento para alguém, Deus coloca alimento na sua mesa. Mas Ele não dá salvação, porque a salvação ela não é comprada pelo homem. Não há dinheiro, não há valor que possa comprar a salvação. Sabe por quê? O preço que Deus estabeleceu para salvar você foi a condenação do Filho dele. Foi a morte de uma forma cruel do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que Ele viveu para que você não vivesse. A cruz era sua, era minha. A coroa de espinho era sua e era minha. A morte cruel que Ele enfrentou era sua e era minha. Então o que é que Ele é nesse caso? O Cordeiro substituto. Ele substituiu você. Ele assumiu o seu castigo, Ele assumiu a sua condenação, Ele assumiu a sua morte e Ele ressuscitou a tua própria vida. Mas é preciso que você tenha uma aliança com Jesus. Não se engane. O problema que Jesus veio resolver na terra não foi político, não foi cultural, não foi financeiro. O problema que Jesus veio resolver na cruz foi a salvação da tua alma, que é eterna. Porque Ele não quer que você vá para o inferno. Ele assumiu e viveu tudo o que viveu para que você tenha a vida eterna. E o apóstolo João escreve: e a vida eterna está nele. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. Mas de fato, nós reunidos nessa casa, falamos sem palavras: eu estou aqui, porque de fato Cristo está vivo. Morreu sim, foi comprovado pela ciência, pela história. Cristo viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar um dia. E a razão de tudo isso é você. E Ele vai voltar nessa terra para te buscar. Ah, então já está tudo resolvido. Não. Ele vai vir para te buscar. Mas a questão é, você já é dele? Desde o meu nascimento, criança não escolhe nada. Criança não escolhe o que vestir, o que comer, a hora de dormir. Tudo é as pessoas que vão fazendo, porque ele não tem consciência de vida. Ele não tem como escolher aquilo que ele não tem capacidade de raciocínio. Não te engane. 6 oportunidades Judas teve. Todas elas na presença de Cristo. Mas todas ele rejeitou. Não sei quantas oportunidades você já teve para entregar sua vida a Jesus. Querido, uma das coisas que mais vai pesar para o homem no dia do juízo, para aqueles que não aceitam a Cristo como Salvador, é quantas oportunidades ele teve. Quantas vezes eu fui numa igreja, quantas vezes eu ouvi uma pregação,
Quantas vezes eu ouvi a pregação e o convite se eu queria aceitar Jesus, e eu simplesmente não aceitei, porque eu achava que a religião que os meus pais eram e me levaram sem que eu soubesse, iria me salvar. Repito pela última vez para você, só existe um caminho para a eternidade. Não há um atalho. Não há nada que o homem possa fazer para merecer a vida eterna. Se assim o fosse, Jesus não teria vindo pagar um preço extremo para salvar a sua alma. Judas esteve na mesa com Jesus. Jesus falou que um deles iria traí-lo. Depois ele deu o pão na mão do próprio traidor. Depois o traidor foi para o Getsêmani, o jardim onde Jesus orava. O traidor não apenas foi, mas beijou Jesus. Ouviu de novo Jesus falar: amigo, o que tu tem para fazer? Faz logo. Mas Judas não entregou sua vida a Cristo. Quantas vezes você já ouviu um convite para entregar sua vida a Jesus? E você espera por quê? Por que você protela isso? Por que você adia a sua entrega a Jesus Cristo? Quem dá a garantia a você que ainda haverá outra oportunidade além dessa que você está tendo hoje? Portanto, a razão de Cristo ter morrido na cruz foi para salvar a tua alma, para que você não vá para um lugar chamado Lago de Fogo, onde haverá sofrimento eterno. Quero encerrar esse momento tentando fazer com que você agora crie na sua mente uma imagem fictícia: o céu, onde não haverá morte, choro, pranto, tristeza, dor, trevas. Um lugar onde só haverá alegria e paz na presença eterna de Deus. Na sua mente, no outro lugar, um lago de fogo, onde as almas dos homens que foram até bons aqui na terra, que deram esmolas, que fizeram caridade, que foram bons esposos, que foram boas mulheres, que foram bons filhos, bons vizinhos, desse outro lado, a chama queimando sem parar, a dor e o sofrimento tão grande, que lá eles vão estar rangendo os dentes de tanto desespero, e não vai haver trégua, não vai parar para coisa alguma, simplesmente porque não quiseram Jesus como Judas não quis. Quantas oportunidades você vai precisar para se arrepender, para entregar sua vida a Jesus? Você pode dizer: pastor, basta essa de hoje. Hoje eu me rendo a Jesus Cristo, porque de fato já existe uma fé dentro do meu coração, que Ele vive para sempre, e é porque Ele vive que eu estou aqui hoje à noite. Baixa a sua cabeça em nome de Jesus. Glória a Deus. Baixa a sua cabeça, todos, por favor. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Você viu uma encenação. Houve um esforço muito grande desses atores e atrizes para que você compreendesse um pouco do amor de Deus. Mas o que de fato você viu, diante do que de fato foi algo tão pequeno. Mas deu para você perceber o quanto Ele te ama. Escute, amigo. A Bíblia diz assim: porque Deus amou ao mundo, porque Deus amou você de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito Jesus, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas obtenha a vida eterna. Paulo escreve dizendo:
E a vida eterna está em Jesus, seu Filho, que o Deus que não pode mentir prometeu a todos aqueles que creem. Porque não há salvação em outro nome, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Eu tenho certeza que você imagina que os apóstolos estão salvos, que Maria está salva. Maria não salva ninguém, ela foi salva por Jesus. E se eles foram salvos, você também pode ser salvo por Jesus. Você só precisa crer e entregar a sua vida para Ele. Você pode sair daqui hoje à noite do jeito que você entrou. Talvez você esteja desviado ou desviada. Talvez você conhece e tem fé, mas nunca aceitou Jesus como Salvador. Você não é obrigado a fazer nada. Mas se você entende que você tem uma alma eterna e que você quer ir para o céu e não ir para o lago de fogo, só tem uma forma, querido e querida. Aceite a Cristo Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador e Senhor. E é exatamente esse convite que eu quero fazer para você. Se tem alguém entre nós que está desviado ou desviada, já caminhou na fé, já foi firme numa igreja servindo a Deus, mas por uma razão que você não precisa explicar nem para Deus e nem para nós. Para Deus porque não precisa, que Ele sabe de tudo. E para nós porque isso não é da nossa conta. Você já foi batizado, você fez o juramento, mas de alguma forma você decaiu da fé. Hoje você pode se reconciliar com Jesus. Não saia daqui como Judas. Aproveite essa oportunidade. E você que nunca aceitou a Cristo como Salvador, mas pastor, de fato é uma necessidade aceitar Jesus? Deixa eu te ajudar. Em Mateus, no capítulo 26 está escrito, aliás, no capítulo 10 está escrito, que todo aquele que aceita Cristo como Salvador, que confessa Jesus como Salvador, ele vai confessar diante do Pai também, quando ele voltar para buscar a igreja. Mas todo aquele que nega, e negar é simplesmente dizer, eu não quero, ele também vai negar naquele dia. E como você vai entrar numa casa onde o dono da casa nega a sua entrada? E Jesus tem autoridade tanto para deixar você entrar, quanto para não permitir que você entre. Mas Ele quer, Ele ama você e Ele quer que você tenha acesso ao reino dos céus, às moradas celestiais. Ele já pagou esse preço para você entrar. Alguém nessa noite que quer reconciliar-se com Jesus, você se afastou, você se desviou, como diz, da conduta cristã, mas você agora quer voltar para Jesus, dá um sinalzinho com a sua mão que nós queremos orar por você, nós queremos te ajudar nessa volta para a presença de Cristo Jesus. Tem alguém? Não se envergonhe de Jesus, porque naquele dia, Deus te abençoe, Ele vai se envergonhar de você se você se envergonhar dele aqui. Ou seja, se você negá-lo aqui, Ele vai negar naquele dia também. Tem mais alguém que quer se reconciliar com Jesus? Pastor, eu estou afastado, afastada, mas hoje à noite eu quero voltar para Jesus. Tem mais alguém? Além dessa pessoa que já levantou a sua mão, dá um sinalzinho e a gente quer orar contigo. Eu quero fazer um segundo convite. E esse convite é para aquela pessoa que nunca fez isso. Crê, tanto que está aqui, acredita na palavra, crê na ressurreição de Jesus, crê de todo o coração, mas nunca fez uma confissão pública, nunca aceitou pela sua própria consciência e vontade a Jesus como Salvador, mas hoje à noite quer entregar a sua vida a Cristo. Dê um sinal também com a sua mão, dizendo, eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, porque eu de fato creio que Ele é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Você pode dar um sinal com a sua mão também, e nós queremos orar por você. Ao aceitar a Cristo, todos os seus pecados serão perdoados. Seu nome estará escrito no livro da vida, e quando Ele voltar, Ele vai levar você para o céu. Você estará para sempre na presença dEle,
lembrando que a sua alma é eterna e ela precisa decidir. Você decide pela sua alma onde você quer viver a eternidade. Se tiver alguém hoje à noite que queira aceitar a Cristo como Salvador, também dá um sinal com a sua mão, que nós queremos orar por você em nome de Jesus. Essa é a oportunidade que você tem. Gostaria de convidar essa pessoa, não quero que ninguém esteja olhando, por favor. Ali à frente, a pessoa que está se reconciliando com Deus. Um obreiro da igreja conduz essa pessoa para mim aqui. Traga ela aqui em nome de Jesus. Continue a oração. Se você quiser, ainda tem tempo. Glória a Deus. Eu vou orar com essa pessoa que entendeu. Eu sei que você entendeu também, mas ela se rendeu a Cristo. Ela está voltando para Jesus. Como o filho pródigo volta para a casa do pai. Eu vou orar com o Luan, ele vai repetir essa oração de reconciliação. Diz assim, Luan: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu volto para ti. Eu renovo contigo a minha aliança. Eu que já andei na tua presença, me afastei por um tempo e arrependido volto para a tua casa. Perdoa os meus pecados. Recebe-me novamente na tua casa. Levanta-me, Senhor. Lava-me de toda iniquidade. Coloca em meus pés as novas sandálias. Coloca em minha mão um anel. E sobre o meu corpo a nova vestimenta. Recebe-me mais uma vez no teu reino. Perdoa-me por ter me afastado de ti. Sustenta-me com tua graça. Renova em mim a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus. Senhor, aqui está o Luan, que reconhece que fez uma aliança no passado, mas ela foi quebrada por algumas circunstâncias. O Senhor disse que nenhum que vem a ti o Senhor lança fora. Também o Senhor disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aqui estamos apresentando essa vida preciosa a ti. Pedimos que o Senhor perdoe os seus pecados em nome de Jesus. Que o Senhor renove nele a alegria da tua salvação. E que ele caminhe firme na fé em Cristo até a sua volta. E que ele nunca mais abandone a fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, o Luan veio à frente, reconciliando-se com Jesus, admitindo que existe uma fé no seu coração, mas que ele quer fazer dessa fé uma fé viva, uma fé ativa. E ele hoje se reconcilia com Deus. Luan, essa é a sua nova família. A igreja fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor se você quiser. Glória a Deus. Levante a sua mão comigo aqui para o Luan e diga assim bem forte: Luan, seja bem-vindo à família de Cristo. Deus te abençoe. Conte com o nosso apoio, nosso amor e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero apenas agradecer a todos aqueles que... Pode sentar um instantinho. A todos aqueles que de alguma forma... Podem sentar, por favor.